Queria começar fazendo uma pergunta para você. Antes do iFood existir, quem era o Denis? Boa. Denis era, antes do iFood, o Denis era um jovem cristão, cheio de ambições, né? Eu realmente sonhava em ser diretor de empresas, talvez chegar na presidência, né? Tudo, acho que como grande parte dos jovens por aí. E quando surgiu o iFood na minha vida, foi a minha chance de virar sócio, sabe? Eu já tinha tentado criar minhas próprias empresas, mas é outra coisa você começar a empreender sozinho e já entrar num projeto um pouco mais estruturado, né? Apesar do iFood estar pequeno na época. Então, realmente o Denis antes, né, era esse jovem aí cheio de ambições e sonhos, e o iFood especificamente foi a primeira empresa que eu exigi, né, sociedade para eu poder entrar. Investing. E te moveu esse crescimento, essa vontade de expandir e crescer negócios. Perfeito, porque os outros eu tinha ajudado sem investing, né, como eu falei, sem stock option, sem nada. Então, muito bom. Realmente foi o primeiro que eu dei a cartada. Parabéns. Olhando lá para trás também, antes de tudo decolar, né? Qual foi a sua renúncia que você teve lá atrás que gerar de renúncia para você escalar os seus negócios? Excelente. Lá faz tempo. Minha renúncia foi... A minha forma de me humilhar foi começar a me dedicar um pouco mais, talvez, para a vida dos outros. Então, em 2008, eu criei uma ONG para ajudar universitários e tudo mais. A gente ajudou alguns milhares. E lá, na época, realmente eu trabalhava mais para a ONG do que para mim mesmo. Essa foi a renúncia lá no começo. E agora, a galera pergunta se eu trabalho muito, se eu trabalho demais. Eu falo que eu trabalho o suficiente agora. Às vezes, o suficiente, né, pro negócio ir bem é muito, às vezes não. Então, esse ano aqui a gente está reestruturando algumas das nossas empresas e tudo mais. Então, está sendo muito, né? Carol também, minha sócia de vida, sócia das empresas, a gente tem trabalhado bastante mesmo. Mas para você ter ideia, uns meses, uns anos atrás, estava tudo organizado. Eu trabalhava das 10 da manhã até as 15 da tarde. Levava a pequena na escola, ia trabalhar, depois às 15 eu ia buscar a pequena na escola para levar na natação e já nem trabalhava mais, porque estava tudo tranquilo. Então, eu costumo dizer que eu trabalho o suficiente ou eu trabalho o necessário. Muito bom. Muitas vezes na vida a gente tem que fazer algumas renúncias, né, de acordo na vida, né? Eu também tive que praticar esse exercício de renunciar algumas mesas e algumas pessoas a sentar na mesa comigo. Boa. Hoje eu escolho primeiro princípios e valores antes de dinheiro, né? Acho que são coisas intangíveis. Sem dúvida. E qual foi, hoje você olhando, você que já liderou grandes times, grandes profissionais, esteve sempre com você, olhando isso, quais são as principais características que você vê que precisa de uma pessoa para ter alta performance? Boa. Tem duas coisas. Uma é culpa da empresa, outra é do colaborador. Do colaborador, que é justamente o que você perguntou, eu vejo 3 pilares. Eu vejo se a pessoa tem potencial, isso todo mundo vê. Mas depois eu vejo se a pessoa tem dedicação para desempenhar. E depois, o que poucos veem, eu vejo se a pessoa tem necessidade. E não estou falando necessidade de passar fome, é necessidade de estar ali. Porque se ela tem a necessidade, eu sei que a dedicação não vai cair. E ela vai conseguir, com ajuda, mentoria, enfim, aconselhamento, vai conseguir desempenhar o pleno potencial dela ou perto disso. Então eu vejo esses 3 pilares. Quando eu falo de necessidade, só para ter uma ideia, tem algumas pessoas bem relevantes no mercado que querem criar empresas que chegam no bilhão, por exemplo. Nesse caso, um ou outro, eu pego, e a necessidade é porque ela tem tanto essa vontade de chegar no bilhão que
essa é a necessidade dela estar comigo. Então ele não vai bobear estando perto de mim, digamos assim, porque ele tem essa necessidade. Fez sentido? Sim, com certeza. Boa. E do outro lado da empresa, que acho que faz sentido também a gente falar, é porque assim como a gente está acostumado a ver ICP, né, Ideal Customer Profile, do lado do cliente, obviamente, eu também criei, né, digamos assim, o ICP do colaborador. Então, o perfil ideal do colaborador. Eu não saio contratando qualquer pessoa, eu saio contratando pessoas do perfil que eu escolhi. Por exemplo, no iFood, vai me controlando o tempo aí, ó. Mas no iFood, para você ter ideia, eu ia contratar vendedor, por exemplo, e na época que eu entrei, a gente não tinha muito dinheiro, não. A gente era meio pobrezinho lá no iFood. A gente era uma das empresas que pagava abaixo da média na região, né? Mas eu precisava de pessoas minimamente boas, né? Precisava de pessoas legais. Então eu fiquei pensando, quem que a gente pode contratar sem pagar muito? Aí eu falei, gente jovem, que ainda não casou, que ainda não teve filho, que está fazendo faculdade, porque é a galera que vai pegar o dinheiro que ele ganha para gastar com ele. Ele não tem a necessidade de ganhar 5 mil por mês. Não, o que ele ganha, ele está morando com os pais, provavelmente, o que ele ganha ele usa para sair, usa para guardar, o que for, mas ele não tem a necessidade de ganhar tanto. Então, esse foi o primeiro ponto, por isso que o iFood cresceu como uma empresa jovem, por causa disso. E outra coisa que eu precisava para vendedor, eu precisava que a pessoa soubesse vender e soubesse minimamente tecnologia, porque ia vender iFood, não ia vender poltrona. E aí depois de muito quebrar a cabeça, testar, pesquisar, eu comecei a roubar os vendedores da Casas Bahia. Então, inclusive, Casas Bahia, desculpa, né? Foi sem querer, não, foi por querer, mas eu precisava. Por quê? Eu comecei a detectar que o meu perfil ideal do colaborador estava naqueles quiosques de venda de tablet e de celular lá nas Casas Bahia. Porque eram pessoas jovens, ganhavam um pouco mais do que eu podia pagar, sabiam minimamente de tecnologia, né, tudo mais, eram vendedores, tinham metas agressivas e tudo mais, então eu contratava essa galera para o iFood justamente porque ele se encaixava no meu perfil e eu tinha um truque na manga para trazer ele da Casas Bahia para o iFood, que apesar de eu pagar menos, consideravelmente menos do que Casas Bahia era 6 por 1, iFood era 5 por 2. Então, as pessoas que estavam de saco cheio de quando ele está de folga, ninguém mais está de folga, ou quando a galera está querendo fazer churrasco e tal, e chama ele não pode, esses colaboradores eu roubava para o iFood. Porque agora comigo ele vai ter sábado e domingo livre. Muito bom, sensacional. Sempre tem uma lição. Sempre, né? Olhando para uma decisão muito difícil que você já tomou como empresário ou pessoalmente para escalar negócios. Acho que sempre é demitir pessoas, né? Demitir pessoas nunca é fácil, mas eu costumo, para facilitar a minha vida, eu costumo pensar de que é melhor sacrificar alguns para manter alguns do que manter todos por um tempo e sacrificar tudo, né? Inclusive a minha própria vida. Então essa parte é difícil agora, nesse momento de inteligência artificial e tudo, porque realmente a gente está começando a olhar um pouco mais para transformar boa parte das nossas empresas, todas que derem, em AI-centered, né? Então, realmente, o centro da empresa é a inteligência artificial, sabe? E aí, no caso, às vezes vai embora, né? Vendedores, é que eu não gosto do termo, mas os termos que a galera usa, tipo SDR, closers, né? Essas coisas todas. Não gosto muito disso porque é meio Nutella, né? Eu gosto de vendedor raiz, mas também tem a parte do pessoal de suporte, tem bastante coisa que a gente consegue automatizar IA, hoje. A gente acaba, infelizmente, acaba indo muitos anéis das mãos, né? Mas isso é necessário para a gente manter a competitividade, né? O crescimento da empresa hoje, a gente vem passando pela mesma fase, iatizando muito as operações. Hoje todos os nossos diretores têm IA, a gente tem um cérebro que trabalha para todos os diretores na operação. Bacana. Então isso facilita muito a comunicação, mas também tem essa parte de automatização, diminui um pouco
algumas tarefas, né? Sim, sem dúvida. Mas muito importante, Denis, também eu queria te fazer uma pergunta, o que te move também e qual foi o papel que você colocou que Deus teve na sua vida para chegar onde você está aqui hoje? O papel de Deus é muito fácil. Primeiro, ele se sacrificou por mim, né, na cruz. Isso não tem muito o que detalhar. Enfim. Outro ponto é que quando eu falei que eu tive crise de ansiedade, início de depressão e tal, assim como o Césio e outras pessoas que eu conversei hoje aqui, o que passa na cabeça é realmente desiste, né? Desiste da vida que passa. E ele não deixou eu fazer isso, não só não deixou, mas tirou do fundo do poço para me colocar onde eu estou agora, sabe? Então, sou absurdamente grato a Deus e não vai dar para contar toda a história aqui, mas cara, se não fosse ele, realmente, possivelmente eu não estaria aqui, né? Então, tem muitos milagres na minha vida, muitos mesmo, muitos. Eu consigo ficar aqui até amanhã contando. É Jesuscidência, né? Muito. Com Deus a gente vai mais longe, né? A pessoa entende, eu gosto de colocar, quando você entende o novo game, né? Muda de fase. Sim. Né? Com Deus você muda de fase e se conecta e melhora. E Deus propicia. Deus me colocou muito em ambientes com pessoas que nunca imaginei que eu poderia ter sociedades e parcerias e conselho se não fosse através de Deus ter nos conectado. Pessoas de distintos lugares, de situações diferentes e que Deus aproxima pessoas que estão na mesma vibração, né? Nos mesmos princípios e valores. Perfeito, meu amigo. Mas tem algum princípio bíblico ou uma convicção espiritual que você aplicou no seu negócio de forma correta? Alguma coisa que te motiva, algum princípio? Alguma coisa que você fala, é isso que é o meu caminho, que eu vou até o final? Eu não tenho muito um versículo-chave. O que vem em mente é um que eu falei agora, que é Deuteronômio, está lá em Deuteronômios 8:18, se eu não me engano. Posso estar errado, mas se eu não me engano é 8:18, que fala que todos nós, Deus já prometeu para todos nós a terra, né? Então, a terra prometida. Então, a gente só precisa, lá está escrito, a gente só precisa obedecer. Bem. Então, nosso caminho próspero já está escrito. A gente só precisa obedecer e trilhar da forma correta. Então, acho que no geral é isso, mas tem muitos ensinamentos bíblicos incríveis em todos os livros. Muito bom, sensacional. Para encerrar, queria fazer uma pergunta aqui. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Denis de 25 anos, que ainda está no começo, que achava que entendia tudo, o que você diria para ele? Excelente. Cara, na parte espiritual, eu ia falar para o Denis se dedicar mais e logo, porque eu demorei para parar de esquentar banco, né? Quem já está mais tempo na igreja sabe, né? Então eu fiquei uns 15 anos quase esquentando banco, né? Morno. Depois que eu comecei a realmente trabalhar, entendi mesmo o meu papel, né? Como servo de Deus, comecei a fazer tudo. Então, espiritualmente isso, porque isso me fez crescer muito como pessoa, como indivíduo, como marido, como pai. Nossa, é absurda a diferença antes e depois, enfim. E, profissionalmente falando, ia falar para o Denis lá do começo, estudar mais finanças e direito. Porque eu já fiz umas besteiras financeiras e eu já levei muitos consideráveis, né, golpes jurídicos. Então, eu iria proteger o Denis lá do começo dessa forma aí, porque realmente foram alguns tombos relativamente grandes. Muito bom. Então aqui fica 3 conselhos para você, né? Deus acima de tudo, busque a Deus, primeiras as coisas, como Mateus diz ali, escreveu, buscar a Deus, primeiras as coisas da terra serão acrescentadas na sua vida. Sem dúvida.
e princípios e valores. Então fica uma lição muito forte. Quando você se conecta com pessoas, quando você se conecta com Deus primeiramente, você busca as coisas da terra, você estuda, você não fica sentado esperando que as coisas caiam do céu. E eu creio que Deus vai abençoar onde você colocar a planta dos seus pés e aonde você Amém. puder abençoar o próximo também. E servir sempre em primeiro lugar. Denis, muito obrigado aqui. Deus abençoe grandemente aí sua vida, essa Amém. caminhada, A essa nós. jornada aí. A nós, meu amigo. A nós.